Existe um mito de que o médico tem como base da sua profissão um sacerdócio, que ele deve servir e trabalhar baseado apenas na realmente histórica nobreza da profissão. Mas todo médico é, obviamente, alguém que tem aspirações, sonhos e prioridades próprias, não sendo compatível a vida de uma profissão sacerdotal com uma vida de um profissional realmente livre para exercer seu trabalho. Também existe a mítica de que o médico ganha muito, o médico trabalha muito e é dono de uma das profissões mais complexas e de maior grau de responsabilidade que existem. O mercado de trabalho mudou drasticamente e o mercado de trabalho médico ainda mais. A recente abertura de inúmeras faculdades, tendo em sua maioria faculdades privadas com uma altíssima mensalidade, trouxe uma geração, uma verdadeira onda de profissionais que caem num sistema de saúde extremamente sucateado para trabalhar por um valor progressivamente menor. O médico, assim como qualquer outra profissão, tem duas opções. Pode servir ao dinheiro ou ser servido ao dinheiro. O problema é que o médico deve servir à medicina. Bem-vinda a mais um episódio do nosso Hipocast, o podcast que quer discutir saúde com liberdade. Eu sou o Vinícius de Souza, sou médico e sou diretor do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Na edição dessa semana, nós vamos falar sobre uma relação conflituosa que existe entre os médicos e as finanças. Para a gente conversar sobre isso, tem dois convidados que também são, como eu, apaixonados pelo rádio e pelo podcast, e são os responsáveis pelo podcast Consultório Financeiro. A Juliana Vispel, que é formada em medicina pela UFSM, possui residência em medicina interna pela própria UFSM e em reumatologia pela PUC do Rio Grande do Sul. E o Rodrigo Spor, que é formado em medicina pela PUC, residência em medicina interna pelo Hospital de Clínicas de Porto Alegre e em reumatologia também pela PUC do Rio Grande do Sul. É pós-graduando em planejamento financeiro e finanças comportamentais pela PUC. Bom, pessoal, aqui no Hipocast a gente só tem uma regra, tá? Só tem um único pedágio que tem que ser pago e esse não tem como escapar. Depois a gente pode fazer o que quiser, falar do que quiser. Que tem que responder duas perguntas. Quem é você e por que você faz o que faz? Então, Rodrigo, muito obrigado pela tua presença. Quem é você e por que você faz o que faz? Eu que agradeço o convite. Eu aqui em Porto Alegre e atuo como reumatologista a grande maior parte do meu tempo, mas eu também comecei a gostar muito de questão de planejamento financeiro durante a minha vida pós-residência. Isso foi cada vez ganhando mais da minha atenção e fui querendo ir mais atrás, ao ponto de agora eu estar terminando minha pós-graduação em planejamento financeiro e finanças comportamentais aqui pela PUC. E o que eu faço isso, eu acho que é o que motivou a começar a levar esse conhecimento que eu tive pessoalmente para o público médico, foi a percepção que como faz falta uma educação financeira para toda a população, mas especificamente no meio médico, que é o nosso meio que a gente vive. É impressionante como a gente não entende disso. E eu, claro, me coloco nessa situação também. Até ao começar a aprender mais sobre questão financeira, sofri muito do que as pessoas acabam sofrendo, às vezes nem percebem. Então a gente faz isso, a Juliana também, participa comigo no nosso podcast, no nosso Instagram. A gente faz isso para trazer para as pessoas o conhecimento de planejamento financeiro e Juliana, muito obrigado por estar aqui com a gente. Nosso pedágio, então,
Quem é você e por que você faz o que faz? Então, eu sou a Juliana Visp, eu sou médica reumatologista, atuo em Santa Maria. Fiz a residência médica em reumatologia junto com o Rodrigo pela PUC do Rio Grande do Sul. E eu me interesso por essa área de educação financeira já há bastante tempo, até antes da residência mesmo. Desde os primeiros salários como médico, eu já comecei a estudar e buscar um pouco mais de informações a respeito. Isso foi algo que me ajudou bastante, várias circunstâncias que vieram desde então, desde a minha formação em 2011 em medicina. E é muito importante a gente abordar esse assunto, a gente vê que é uma deficiência, né? A gente pouco conversa sobre isso, tanto na graduação quanto nas residências, é muito pouco conversado. E é algo que tem uma relação muito direta com a qualidade de vida do médico e com a qualidade de vida no futuro e saúde do médico. Então, é um assunto que precisa ser mais abordado, as informações elas estão cada vez mais disponíveis para nós e a gente precisa ter essa troca de informações. Então, o podcast vem com esse objetivo, da gente trazer informações aos colegas, ajudar os colegas, fazer as pessoas se organizarem melhor financeiramente e saberem aproveitar melhor o seu dinheiro, fazerem esse dinheiro também trabalhar para si, enfim. Uma coisa muito legal aqui do programa, né, que a gente conhece todo tipo de gente, de todo lugar no mundo quase, né? Já teve gente dos Estados Unidos, isso é muito um privilégio. E o que me mostrou é que é muito legal entender a história das pessoas, né? Porque que elas estão fazendo isso. Bom, os dois são reumatologistas, né? Os dois fizeram residência no mesmo lugar. Eu queria saber de vocês, primeiro, por que vocês escolheram reumatologia? E em que momento, já que a vida, esse planejamento financeiro sempre foi importante, em que momento que instalou, que vocês falaram, eu tenho que fazer alguma coisa a mais a respeito disso? Comigo, porque de reumatologia, eu sempre quis clínica desde da faculdade, era uma área que me interessava bastante. Não tinha uma área muito específica, gostava de neurologia, nefrologia, de imunologia, reumatologia. E quando eu comecei a fazer medicina interna, não tinha ainda me decidido bem o que eu ia fazer, eu me apaixonei quando passei pelos ambulatórios de reumatologia, pelo desafio diagnóstico, desafio terapêutico, são coisas diferentes do nosso dia a dia que eu quis me aprofundar mais. Eu virei reumatologista por isso, tanto pelos desafios, tanto de diagnóstico, quanto desafio de tratamento, de acompanhamento de pacientes crônicos com dificuldades e que a gente acaba melhorando muito a qualidade de vida hoje em dia. Então eu pessoalmente fui por causa disso. Né? Eu escolhi a reumatologia também, porque sempre me interessei pelas áreas clínicas desde a faculdade, né? Depois fui para medicina interna ainda sem saber exatamente qual seria a área, pensava em endocrinologia ou outras, mas sempre gostei muito do consultório, da atenção direta, da relação médico-paciente e do desafio diagnóstico também da reumatologia, então isso foi me levando a essa área e felizmente foi uma ótima escolha. Em que momento nessa jornada aí de vocês falaram, tem que fazer alguma coisa a mais para falar sobre planejamento financeiro? Não basta apenas o meu incômodo, não basta apenas eu saber. Em que momento que vocês sentiram que era o momento de dar um próximo passo, assim? Então, logo depois que eu terminei a reumatologia, comecei a atuar, percebia que era difícil, mas a vida real era difícil, não era tão simples como eu achei que ia ser. A gente, como residente, às vezes acha, assim que eu sair da residência, tudo vai virar um mar de rosa, vou ter um emprego estável, vou ter uma organização, tá tudo resolvido. E não foi assim. Então eu fiquei vários meses, mais de um ano, tentando me encontrar depois do primeiro ano de residência e percebi que eu precisava fazer alguma coisa que eu não estava saindo do lugar. Daí foi quando eu comecei a estudar pela internet mesmo sobre o que eu podia fazer para melhorar meu aspecto financeiro e comecei a entender o que era um planejamento financeiro. E comecei a gostar e começou a me empolgar e foi o meu início. O meu início foi pela minha dificuldade que eu sinto. E até isso realmente foi também o motivo de eu levar adiante a ideia de a gente fazer uma educação financeira, porque imaginava, eu imagino que as outras pessoas também devem ter uma trajetória de vida parecida comigo, também não sabem o que fazer. Então acho que foi uma maneira, para mim foi o meu motivador.
Vamos tentar ajudar as outras pessoas também a se virar nessas situações que eu também sofri bastante. E eu, desde da minha formação em medicina, em 2011, já comecei a me interessar por isso, saber como trabalhar melhor com o meu dinheiro, com aquele dinheiro que eu ganhava, né? Então, fui estudando aos poucos. Mas eu vejo que, acho que a partir da pandemia, ali no início da pandemia, deu para observar um pouco mais essa vontade de conversar mais com os colegas sobre o assunto. Eu até me lembro assim, de um grupo bem famoso que tem no Facebook de médicos, né? Em abril, uma lá tinha escrito: pessoal, eu preciso voltar logo pro meu consultório, porque eu só tenho dinheiro para me manter por mais um mês apenas. E aí tu começa a ver a pessoa, a gente ganha tão bem, mas a gente não consegue ter uma reserva de emergência para uma situação dessa, né? Comum, né? Sim. E quantas coisas podem vir a acontecer? É uma doença, é uma incapacidade temporária, não se sabe, né? E a gente pode precisar de uma reserva. E a gente ganha muito bem e não tem essa reserva. E não era a única, tinha outras pessoas compartilhando do mesmo problema, né? E acho que foi mais ou menos nessa época que até eu e o Rodrigo conversando, eu vi que ele também estava com os mesmos interesses, assim. E aí ele foi evoluindo essas ideias e ele me convidou para participar junto no podcast. Estamos aí. Tá, então vamos falar do podcast. Consultório financeiro. Eu já entendi mais ou menos a história dele, com vocês contando, né? Já acompanhei antes, mas como é que surgiu? Por que vocês escolheram essa mídia, né? E uma pergunta interessante, assim, depois que vocês entraram nesse mundo, médico quase nenhum sabe de planejamento financeiro, né? Como é que é? Os colegas deixam vocês em paz ou eles ficam 100% do tempo perguntando o que eles têm que fazer? Então, eu comecei a pensar na ideia de levar uma educação financeira adiante, e isso ainda foi antes da pandemia. Ali pelo final de 2019 eu já estava pensando uma maneira de trazer. Na época eu estudei como é que eu poderia fazer isso, através de blogs, até considerei YouTube na época, mas eram todos difíceis para eu ser médico e trabalhar nessas mídias. Até os blogs são mídias interessantes, mas o YouTube, por exemplo, ele exige muito mais até do que um podcast de parte técnica. E o nosso podcast, por exemplo, ele é totalmente feito por nós. A gente faz a gravação, a captação, a edição, tudo. A divulgação, o marketing, ele é totalmente caseiro. E vocês aprenderam tudo do zero? Do zero. Então, e essa é uma mídia que para nós foi mais fácil de trabalhar, e eu percebia que era uma mídia que estava começando a ser mais usada por todo mundo. Tudo que eu conversava, tem um podcast legal para te sugerir. E eu comecei a ouvir podcast e eu achei um formato legal. Dá para ouvir no carro, dá para ouvir em casa, dá para ouvir fazendo uma atividade física. Então, e não precisava ficar com foco de atenção, como por exemplo num vídeo. Então, eu gostei muito de trabalhar com podcast por a facilidade de eu poder criar materiais e também pela facilidade dos ouvintes conseguirem absorver esses materiais. Então, essa foi o que me levou a criar um podcast. Esse pelo menos foi o motivo. Não que as outras mídias não sejam boas. A ideia inicial foi do Rodrigo, ele me convidou para participar junto e acho que realmente foi uma ideia muito boa. Nunca imaginei participar de um podcast, assim, criar conteúdo para um podcast. Eu acho que está sendo muito válido, os colegas também estão nos trazendo um retorno bem positivo. Quanto à participação dos colegas, tem bastante gente que vem, conversa, tira dúvidas, querem qual o melhor investimento e tal, né? Mas isso são tudo coisas que dependem de cada perfil, de cada momento de vida de cada pessoa, né? Mas eu até gostaria que os colegas participassem mais ainda. Eu acho que tá faltando um pouquinho também dos colegas ainda. Eu gosto bastante, né? Na verdade, a gente tá fazendo isso porque a gente gosta. Então, quando os colegas vêm conversar com a gente, é um prazer. É um prazer, né? Então, é uma coisa muito boa, mas eu concordo com a Juliana, pode vir mais que não é o problema. E nesse período, o que vocês viram de mais comum, assim? Qual foi a principal dúvida? Porque é geracional, né? A gente está em busca de solução fácil, né? Então todo mundo tem essa pergunta: tá aqui meu dinheiro, o que eu faço com ele, onde eu coloco, pega ele pra ti e cuida, né? Mais ou menos assim. Essas são respostas que a gente não consegue dar, e nem a Juliana falou, cada pessoa é uma pessoa diferente, e é mesmo perguntar qual é o melhor antibiótico que existe.
cada antibiótico tem uma situação. E a questão financeira também, os produtos, a maneira de você pensar, depende de cada situação. Então é muito difícil quando nos perguntar qual que é o melhor investimento, o que eu faço com tantos reais, seja 100, 50, 1.000, 100 mil, 1 milhão de reais, depende muito de cada situação. Então depende dos objetivos da pessoa, então são situações bastante complexas, isso que a gente quer também trazer. Porque o que acontece realmente, a gente quer ganhar dinheiro rápido e tá... Por que não, né? Mas só que a vida não deixa. Não de uma maneira legal ou de uma maneira que seja... que tu consigas manter, né? Então até isso é uma preocupação da gente. A gente fala bastante sobre pirâmide, sobre golpes, que já vi colegas médicos caírem ao longo dos anos, desde que... golpes não faltam, né? É verdade. É aquela história, todo dia sai um malandro e um trouxa. Sim. Se os dois se encontram, é negócio. Exatamente. Então a gente tentar não ser o trouxa da situação, também não ser o malandro, né? Mas isso é uma situação bem difícil mesmo, de conscientização. A gente é uma tecla que a gente bate bastante. O que eu vejo, assim, é que é uma mudança cultural, né? No geral, né? De população, mas no médico é mais específico, né? O médico tem essa negligência com o mundo ao redor dele, né? Acha que se eu fizer tudo certinho, né? Fizer faculdade, fizer residência, não preciso fazer mais nada. Só que isso não só vem mudando, como vai mudar mais ainda drasticamente, né? Em termos de mercado de trabalho e tudo. E o que acontece aqui com nós é que bastante, óbvio, vários médicos nos ouvem, mas bastante estudante nos ouve também, né? E o estudante, ele tem, acho que, o salto mais discrepante, né, de renda, acho que existe, né? Que o estudante não tem nada e, de repente, do dia pra noite, começa a ganhar dinheiro que nunca tinha ganho antes. O que vocês dariam de dica, assim, pro estudante que tá no meio, no final da faculdade, vai se formar agora em dezembro? O que ele poderia, os primeiros passos dele, assim? Isso é bom a Juliana responder. A Juliana é fora da curva nessa situação. Ela começou a investir nessa época. Ela é a única pessoa que conheço que começou a investir logo depois que terminou a faculdade. Eu acho que a Juliana é melhor para... Tá bom. Não, eu acho que assim, nem todos têm condições de juntar dinheiro durante a faculdade. Eu não tive essa condição também. A gente vivia no limite com o que recebia dos pais, né? Então eu acho que durante a faculdade o principal é não exagerar em gastos, né? Gastar no necessário. Se for possível juntar alguma coisa, ótimo, né? E realmente a medicina ainda é uma profissão que nos permite, logo ao sair da faculdade, já ganhar bem, né? Então há realmente essa discrepância, né? Mas é importante que logo no início a pessoa já tenha essa consciência de que ela tem que saber lidar com o seu dinheiro, saber cuidar do seu dinheiro, né? Valorizar suas horas trabalhadas, o dinheiro que se recebe, né? Tá? Para se programar para um próximo período, uma residência, por exemplo. Né? É muito melhor tu chegar numa residência médica já com uma reserva. Tá? Isso pode te facilitar em muita coisa, né? Tu pode ter um proveito muito melhor da residência, sem ter que estar fazendo plantões para se manter numa cidade maior, muitas vezes, né? Ou outras coisas, né? Tu pode ter muito mais qualidade de vida, mais conforto, aproveitar, deixar a tua atenção 100% para a residência, né? Tá? E às vezes usufruir de outras coisas, outras oportunidades que podem surgir durante a residência. Então, eu acho que é isso. Desde o primeiro dinheiro que começar a receber, é importante ter essa consciência de começar a se organizar para um futuro. Tá? Esse momento de residência, ele pode ser 4, 5, 6 anos, não se sabe, né? Então, a gente tem que ter organização desde o início. Tem alguma... Olha que pergunta traiçoeira. Tem alguma fórmula que a gente pode seguir? Por exemplo, qual porcentagem de dinheiro que eu tenho que manter guardado? Qual a porcentagem de dinheiro que, por exemplo, por mês que eu deveria investir, que eu deveria ter, que sobrasse da minha renda? Tem alguma formulazinha assim? Então, depende muito do momento. Existem várias fórmulas, na verdade, de quanto que você deveria guardar para aposentadoria, ou para dependência financeira, quanto deveria guardar para
situações de curto, médio e longo prazo, mas eu acho que é mais interessante é saber em qual momento da vida você está. Quando a gente fala, por exemplo, de um recém-formado, acho que não precisa, vamos dizer assim, um recém-formado comparado com alguém que já tem 20, 30 anos de mercado, vamos dizer que nenhum dos dois tem uma reserva, nenhum dos dois tem um planejamento financeiro. O que é formado há muito mais tempo vai ter que guardar, vai ter que deixar uma parte muito grande do salário disponível para isso, para conseguir ter uma reserva de emergência, planejar o seu futuro. Um recém-formado vai precisar de muito menos, porque ele tem muitos anos pela frente para esse dinheiro se desenvolver. A gente fala sempre dos juros compostos, da importância, né, dos juros exponenciais crescer patrimônio. Então, para um recém-formado, é difícil dar um número. Muita gente fala, pelo menos 10% da renda deveria ser guardada para o futuro. Mas isso depende muito de cada pessoa. Para algumas vai ser 20, 30, tem gente que vai guardar 50, tem gente que vai guardar mais que isso. Então, eu acho que dá para ir devagarinho para quem é um recém-formado, porque a gente sabe que a residência não é um valor que é corrigido regularmente, então tem a inflação aí comendo o rendimento das pessoas. Então, acho que é até meio cruel exigir muito que um residente guarde 20, 30% da renda dele pensando nisso. Se conseguir guardar uns 10% e pensar numa reserva de emergência, eu acho que tá ótimo. Minha opinião é que tá perfeito, assim. Não existe uma regra, mas é como o Rodrigo falou, quanto antes a pessoa começar a investir, melhor. Pela questão dos juros compostos, uma pessoa que começa a investir aos 30 anos e uma que começa a investir aos 40 anos, a diferença no final vai ser muito grande, pode ser até 3 vezes maior, assim, o montante acumulado para uma aposentadoria no futuro. Então, quanto antes começar, melhor. Mais fácil vai ser, né? Melhor vai ser. Com todo esse conhecimento de vocês, assim, vocês acham que a relação de vocês com tempo que vocês gastam num consultório, tempo que vocês gastam no plantão, tempo que vocês gastam com a família, mudou? Porque o médico, profissionais no geral, né, mas o médico porque é o que a gente convive mais, ele negligencia isso completamente, né? Ele esquece que ele é o principal ativo, né? Isso aí. E vocês acham que mudou essa relação de vocês? Como vocês enxergam agora? Pode falar. Eu complemento. Para mim, mudou bastante. Eu consegui diminuir minha carga de trabalho, conseguindo otimizar e manejar melhor as minhas finanças. Eu realmente, literalmente, diminui horas de trabalho e converti para horas de família, horas de atividade física, horas de lazer, meus hobbies. Então, fez muita diferença na minha vida. E a gente imagina que faça para todo mundo. Vários colegas, eu não sei vocês, mas que eu tenho conversado pós-pandemia, estão querendo reduzir vínculo de trabalho, eles querem trabalhar menos, porque foi extremamente desgastante. A pandemia foi um momento de muita reflexão, né, no Brasil e fora do Brasil também, a respeito do trabalho e pensar em valorizar outras coisas que talvez a gente estava deixando de lado, né, valorizar mais a família, valorizar mais a própria saúde, né, ter um hobby, fazer uma leitura, coisas que às vezes a gente depois que vira médico acaba não dando mais tanto valor, né, e realmente o dinheiro, fazer o dinheiro trabalhar a nosso favor, né, nos favorece esse tipo de coisa. Pode ser um contato maior com a família, pode ser até um tempo maior para a gente poder estudar e complementar a nossa formação e melhorar ainda mais como médico também, né? Então a gente tem mais oportunidades para isso. E com certeza, eu acho que essa questão, principalmente agora na pandemia, isso aí cresceu bastante. Quando a gente fala em investimento, planejamento financeiro, né, parece que é algo muito distante, né? Quem não tem contato. Como facilitar, assim, como tá? Vamos supor que eu não sei nada de investimento. Qual o caminho que eu deveria começar a seguir? É YouTube? É óbvio, né? É o podcast Consultório Financeiro. Mas o que mais eu poderia fazer para aprender, fazer sozinho? Ou tem empresas que fazem isso? Vocês fazem isso de forma contratual para alguém? Tô perguntando, assim, eu sei que tem colegas que precisariam disso. Então, tem várias maneiras de fazer isso, na verdade. Eu gostei muito da primeira sugestão. Siga o nosso podcast, a gente fala bastante sobre isso. A gente tem
priorizado bastante conteúdo para iniciantes nos primeiros episódios. Agora a gente vai, a partir do ano que vem, começar a avançar um pouquinho mais nas temáticas, mas a gente tem feito isso. A gente participou, eu, a Juliana e mais alguns colegas, recentemente, a gente fez um curso de finanças voltados, finanças e empreendedorismo para médicos. A gente fez isso de uma maneira totalmente gratuita, com alguns colegas do Paraná, alguns colegas do Hospital de Clínicas, de outros locais, e foi muito bom. Mas foi um curso pequeno para a gente ver qual seria o interesse das pessoas. Teve bastante procura, a gente gostou bastante. Eu acho que essa é uma das maneiras talvez mais fáceis, é por mídia. YouTube, com alguns planejadores financeiros. Eu gosto bastante, não sei se posso citar nomes. Quem tu quiser. Tá. Gosto muito do Gustavo Cerbasi, um cara bastante sério. Sim, os livros dele são muito bons. Gosto dele. Pra quem quer uma pegada um pouco mais animada, assim, tem a Natália Arcuri, do Me Poupe. Ela é bem divertida, então acho que pra quem quer começar o material de uma forma mais leve, eu recomendo ela. Esses são os dois que eu gosto mais dessa parte de planejamento. Os outros são um pouco mais voltados para investimentos, eu acho que assusta um pouquinho no início. Mas eu iria nessa linha. A gente também tem as linhas dos livros, né, para ser um pouco mais autodidata. A gente pode até, quem sabe, deixar algumas sugestões depois de livros. Lógico. Mas Pai Rico, Pai Pobre é um clássico do Robert Kiyosaki, é bem interessante. Os livros do Gustavo Cerbasi também, todos que eu li até hoje, são bem interessantes também. Acho que são livros legais de começar. Mas eu recomendo por essa linha, pelo menos no início. No Instagram a gente tem ali quem quiser nos seguir, né, @podcast.consultoriofinanceiro. A gente tem uma lista de livros ali que foi elaborada por nós e o restante do grupo, esse que fez o curso para os outros colegas médicos, né. Uma lista bem boa ali que a gente separou por iniciantes e mais avançados, né. Existe na internet também muitos cursos até gratuitos, né, de algumas instituições, assim, governamentais ou não governamentais, ou alguns cursos baratos, né, e alguns bancos grandes também oferecem alguns cursos também, né, Fundação Bradesco, outras coisas, então tem bastante coisa na internet. Hoje, informações é o que não nos falta. É verdade. Tem até a CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, é um dos órgãos que ajuda é uma autarquia que trabalha nessa questão de investimentos e lidam mais com bolsa de valores. No site deles tem um portal de educação muito bom, tem um monte de vídeos e aulas e textos que você pode ver gratuitamente, que é bem legal para iniciantes também. É bem fácil na internet, procurando CVM, Educação Financeira, você encontra. Tem cartilhas para criança, adolescente, adulto. Eles trabalham bastante nessa questão de educação e de consciência financeira. Hoje quem faz o programa são vocês dois. Sim. Tudo. Sim. E como tem sido a recepção, assim? Quem que tem ouvido? É só médico? Tem ouvido outro pessoal que tem conversado com vocês? O que vocês têm tido de feedback, assim? Então, o grande público é médico. Conhecidos ou já tem gente que vocês nem imaginavam? Tem algumas pessoas até que a gente nem é do nosso círculo mais próximo, assim. Claro que começou a divulgação com o pessoal que a gente convive mais. Os reumatologistas, tem muitos reumatologistas que ouvem nosso podcast, mas a poucos foi se espalhando, assim, de alguns colegas até pessoas de outras áreas que acabaram ouvindo por recomendação. E isso para nós é ótimo. A gente faz voltado para médico, mas é claro que isso funciona para qualquer outra pessoa. É claro que tem algumas peculiaridades que a gente usa na nossa linguagem, que a gente faz voltado para o médico, as metáforas a gente usa voltadas para o grupo para o público médico. A gente tenta fazer algo que seja bem do dia a dia de quem fez medicina, mas não impede nem um pouco outras pessoas participarem, ouvirem, e os feedbacks têm sido muito bons, são muito animadores pra gente. A gente cresceu bastante. A gente começou em maio, acho que foi o episódio piloto, mas começou a publicar mais a partir de junho, e a gente tá indo muito bem, cresceu bastante, e isso pra nós é só motivo de alegria. Com certeza. Assim, uma coisa que é importante para nós, assim, que a gente já discutiu em outros programas. O mercado de trabalho médico está transformando como nunca se transformou antes, né? Parece batido o assunto, mas não é, porque não é realista. Muitas faculdades de medicina, a maioria delas privadas e com mensalidades altíssimas. Uma média altíssima.
Cada vez mais os estudantes que entram nas faculdades, eles são de uma classe mais baixa, até muito por conta das cotas que foram instituídas. Ou seja, eles saem com uma dívida, alguns de R$500 milhão, e caem no mercado que já está saturado e que está se saturando. Como é que a gente vai conseguir? Porque eu vejo aqui que a gente tem uma certa obrigação, né? Vocês, porque por opção, eu no caso, também por opção, por fazer parte dos times, de ajudar essas pessoas de alguma forma, né? De poder auxiliar para que elas não se percam no meio dessa dívida, no meio dessa rotina de trabalho maluca e infeliz que a gente vê acontecer muito mais do que a gente imaginava, de colegas que pulam de plantão a plantão até sofrer um acidente, até ter um problema maior. Qual vocês enxergam o nosso papel, assim, tanto óbvio como médicos, como pelo que a gente faz de ajudar esse novo pessoal que está caindo no mercado e que está numa situação bem complicada? A gente está se aproximando muito da realidade americana, norte-americana, as dívidas gigantescas por crédito estudantil dos americanos. Isso aí, quando começa a estudar um pouco de educação financeira médica nos Estados Unidos, não é melhor que a gente. Até essa é uma coisa que sempre tem os Estados Unidos como modelo para tudo. E medicina é medicina de ponta, é o que tem mais de novo, mas a educação financeira deles não é melhor que a nossa. A gente vê algumas iniciativas bem locais, de algumas faculdades, alguns cursos, algumas residências que acabam fazendo. Eu tive contato com o pessoal da reumatologia lá, que dá bastante essa parte de educação financeira, e é bem parecido com o nosso cenário aqui. Nos Estados Unidos. Estados Unidos, que em termos de planejamento financeiro, lá é a meca que tem no mundo. É a maior concentração de planejadores financeiros, que são, para mim, os melhores profissionais que lidam com essa questão individualmente. E eles têm um problema para eles muito grande, a dívida dos estudantes de medicina, e quando entram no mercado de trabalho, como é que lidam com isso? Eles têm níveis de burnout absurdamente altos, que imagino que a gente vai ter cada vez mais aqui também. A gente já tem bastante, isso deve piorar, infelizmente, nos próximos anos. E se para uma pessoa que não tem uma dívida, o planejamento financeiro é importante, para quem já começa a profissão endividado, ele é essencial. É a pessoa que mais precisa ter essa consciência, é quem já chega com esse tipo de financiamento nas costas. Então, com certeza, é uma pessoa que tem que participar e tem que ouvir o consultório financeiro. Nos ouçam, por favor. E não pode, porque é muito fácil sair do controle. Por mais que normalmente sejam juros menores, esse tipo de dívida são juros, é um valor montante gigantesco. Inicialmente a medicina ela traz uma certa tranquilidade quando vai sair da faculdade, por causa da possibilidade ou a certeza da gente poder manter a renda com um plantão aqui, um plantão ali, vai para o interior, faz plantão e tal, mas tem que se organizar. Isso aí a gente vai ganhar muito bem, mas trabalhando muito, né? Então, tem essa confusão, né? O médico ganha muito. Não, o médico trabalha muito. E com uma tremenda responsabilidade, né? E a impressão que eu tenho é que isso está cada vez mais em assincronia, né? A responsabilidade, a complexidade do nosso trabalho e como a gente é remunerado e como a gente é valorizado, né? A pandemia parece que deu uma ilusória valorização do médico, né? A gente sabe que é passageiro, né? A gente sabe que passando isso tudo vai voltar. Infelizmente, assim como era. Eu citei os Estados Unidos, mas lá a gente tem uma remuneração médica muito maior comparativo aqui. Aqui a gente vai ter esses problemas de endividamento, problemas cada vez mais de judicialização e sem o mesmo salário, e sem o mesmo rendimento. Então, se para os americanos já é um problema não ter uma educação financeira, para nós certamente isso vai ser muito ruim nos próximos anos, se a gente não mudar essa situação. Vocês acham que há uma alternativa, por exemplo, nessa situação que a gente está se aproximando, né? O exercício da medicina fora do país, financeiramente, já que, aproveitando que tu citou Estados Unidos, financeiramente acham uma alternativa viável? Tem, óbvio, toda a dificuldade tremenda e extremamente racional que é exercer a medicina fora do país. Tem as questões burocráticas inicialmente também, né? Revalidação do diploma fora, tem
países que não aceitam as residências médicas, elas precisam ser refeitas nos locais, né? Então, teria toda essa fase inicial um pouco mais difícil, mas eu acho que se é o sonho da pessoa, né? Se ela almeja trabalhar fora do país, é viável, não sei. Financeiramente pode ou não pode ser interessante. Você também tem a noção que no exterior sempre é melhor. Mas pega a Europa, por exemplo, vários países, Portugal, Inglaterra, ou Grã-Bretanha, de maneira geral, o salário comparativamente aqui não é tão melhor assim. Às vezes até aquém o poder e a qualidade de vida se compara com ainda no mercado brasileiro atual. Então é claro que vai converter, vai ser muito mais, vai converter em libra, vai converter em euro, mas quando a gente compara o custo de vida nesses países, é um custo de vida muito maior. Então são coisas que têm que ser analisadas friamente. Eu sei que existem outras questões, às vezes é sonho de vida, ou quer mais segurança, mais tranquilidade. Ok. Eu acho que funciona, por exemplo, a Europa. Estados Unidos ainda me parece ter ainda é bem compensatório em termos financeiros, apesar da parte judicial dele ser bem problemática. Mas essa questão que a Juliana levantou, lá normalmente tem que refazer residência. Além de fazer todas aquelas provas dos steps, né? Então tem que pensar muito. Bom, Rodrigo, Juliana, muito, muito obrigado pelo tempo de vocês, por terem conversado aqui com a gente. Eu falo no começo que é só uma regra, mas é uma mentira, né? A gente tem um segundo pedágio agora no final, que para terminar o nosso programa, vocês têm que escolher uma música. Tá? E essa, como um bom pedágio, então não tem como a gente escapar. Então eu queria agradecer muito vocês por terem participado, deixar esse espaço agora para consideração final que vocês queiram fazer, deixar de novo os links do podcast, como que as pessoas ouvem, de quanto tempo vocês têm um episódio novo, Instagram, e aqui a gente está sempre à disposição. Acho que a gente tem que gravar outras vezes para falar sobre temas específicos, eu acho, nessa linha de finanças e até de investimento, que eu acho que a gente tem que desmistificar um pouco, né? Então, muito obrigado, Rodrigo. Não fujam da música, tá? Não, para nós foi um prazer imenso participar aqui com vocês. E vamos começar por onde? Pela música, que difícil. Não, essa é a pergunta mais difícil, Dana. Podem pensar, porque a gente edita tudo. E a música parece que vocês decidiram agora. Juliana, começa tu, Juliana. Falem do Instagram de vocês, como a gente acompanha. Então, gostaria de agradecer a participação. Eu acho que é sempre válido conversar sobre esses assuntos de educação financeira com os colegas, né? A gente gosta bastante mesmo. Então, estamos sempre à disposição para ajudar, tirar dúvidas. A gente quer receber sugestões. Então, podem entrar em contato com a gente pelo nosso Instagram, @podcast.consultoriofinanceiro, tá? Participem lá com a gente e escutem o podcast Consultório Financeiro nos principais agregadores e podem nos mandar um e-mail também. E-mail é podcast.consultoriofinanceiro@gmail.com. O podcast consegue em todos, tem no Anchor, que é o do Spotify, tem no próprio Spotify, tem no iTunes, tem no Google Podcasts, por aí vai. Acho que está em todos os maiores, pelo menos já dá para encontrar ele. Essa edição do Hipocast, Educação Financeira e a Vida Médica, teve as participações da doutora Juliana Wispel e do doutor Rodrigo Spohr. O Hipocast é uma produção do Departamento de Marketing e Comunicação do Sindicato Médico do Rio Grande do Sul. Conta com a produção da Renata Cime, captação e edição do Cristiano Oliveira. Muito obrigado por mais uma semana de companhia e até a próxima semana.